E aí, gente querida, vamos ler então, vamos falar um pouquinho do segundo capítulo? Se você vai fazer essa leitura comigo, conseguiu adquirir o livro? Se conseguiu adquirir, se pretende participar, comenta aqui, comenta das suas primeiras impressões. Vamos seguir no capítulo 2. A gente já viu no vídeo anterior que Jeremias é o personagem central desse livro. Ele vai trazer aqui mais aspectos sobre a biografia de Jeremias, ele vai dizer, né, é, é, que Jeremias foi um homem que não perdeu ao longo da vida, é um homem que viveu em torno de 60 anos, o autor nos diz, e que sempre se portou vigorosamente. Ele fala que ele não tem uma trajetória que às vezes se torna muito comum, que ele vai chamar da aspiração da infância, onde a gente tem muita expectativa, sonhos, esperanças, desejos de realizações, para uma fase de uma anemia na fase adulta. O que acontece nesse meio de caminho que a gente parte, né, de um lugar com expectativa futura, mas muitas vezes vive uma fase adulta anêmica? Ele vai dizer que isso não aconteceu com Jeremias, que Jeremias não perde esse vigor. Ele até faz aqui uma pergunta, né? Como aumentar minha percepção sobre as realidades da vida? E aí ele parte para o nome de Jeremias. Eu gostei muito desse capítulo, depois vou fazer aqui um parênteses do que gerou em mim, aqui um trecho do livro. Ele diz que ser chamado por seu verdadeiro nome é parte do processo de qualquer ouvinte se tornar o seu verdadeiro eu. Nós temos de receber um nome por parte dos demais. E isso faz parte do processo de ser totalmente nascido. Ele traz aqui, ele destaca e relaciona com esse fato do nome. Ele vai falar muito, muito nesse capítulo a partir do nome e a projeção da onde você parte como nascido, que recebeu um nome, e para onde isso pode apontar na sua vida. E aí ele destaca, a gente passa muito batido por algumas leituras na Bíblia, isso é verdadeiro. A introdução de Jeremias, eu nunca tinha visto nesse aspecto que ele destaca. Os livros de forma geral, tendem a localizar no tempo a história. Olha como é que começa o livro de Jeremias. Jeremias 1:1. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Qual é o destaque que ele dá aqui? Olha como a localização no tempo parte de nomes. Isso fala de uma pessoalidade, de uma referência pessoal na história. Quem são as pessoas envolvidas nesse contexto? Bom, ele diz aqui, o mundo desse profeta não se descortinou com uma descrição do cenário, um relato da cultura da época, mas com a menção de 8 nomes próprios, porque ele está dando a ênfase nessa questão do nome. Nome, pessoalidade, de uma certa forma, não sei se a melhor palavra seria destino, ou mais coisa que aponta para frente, né? Porque logo depois ele vai dizer assim, que a gente vive numa sociedade que em muitas situações nós somos reduzidos a números, verdade seja dita. Para a Receita Federal eu sou um CPF, para tantas outras questões nós somos o número do seguro, o número da matrícula, mas que a gente precisa ter cuidado com essas coisas que nos diminuem. E aí ele traz um destaque, que é esse movimento do pessoal para o impessoal, do imediato para o remoto e do concreto para o abstrato, como coisas que nos diminuem. Também nos tempos de rede social, de redes sociais, né, essa dissociação entre imagem pública e pessoal, né?
qual é o perigo da impessoalidade, da coisa remota e abstrata? É a redução do ser. A gente não pode deixar de olhar para as pessoas, aí eu botei aqui um parêntesezinho, de forma pessoal. Por exemplo, eu estava pensando numa situação que eu vivo lá no Projeto Crescer, de tratamento das crianças em relação a faltas, né? Então, enfim, a gente tem uma regra que as crianças não podem faltar sem justificar e que uma ausência prolongada justifica um desligamento da criança. Será que eu posso aplicar essa regra de forma impessoal, olhando abstratamente para cada criança? E a gente se viu numa situação dessa. O turno da tarde é composto de crianças que, na sua maioria, vão e voltam sozinhas. De duas crianças que têm esse perfil, vão e voltam sozinhas, mas uma extremamente negligenciada pela família. A gente percebe no acompanhamento que faz, que não tem ali um acompanhamento. A outra pode ir e vir, eventualmente, sozinha, mas com todo um critério em torno. Vai e volta sozinha no sentido que não é a mãe que busca e leva. Mas tem pessoas específicas e estratégicas que fazem esse papel, tem mães de outras crianças que são autorizadas a fazer esse papel. Será que o rigor de falta, né, a cobrança da presença para uma criança que é negligenciada e para outra que tem um acompanhamento pode ser o mesmo? Então é nesse lugar da pessoalidade, a gente não pode transformar pessoas em as crianças precisam estar presentes. Se a regra faltou sem justificar de forma prolongada, desliga, e eu não me aproximo da realidade de cada um deles, será que não estou me tornando um pouco utilitarista? Não é uma visão utilitarista? Para um meio, a gente está falando de 30 crianças, será que a gente não ganha mais tratando com pessoalidade? Enfim. Ele vai dar esse enorme destaque ao nome, à pessoa, especialmente de Jeremias, né? Um homem que ele, como eu já destaquei aqui, né? Profetizou durante 60 anos sem perder o vigor, sem entrar numa fase anêmica da vida. E ele parte então para significado dos nomes. Ele dá um destaque tão importante de como o significado do nome, como nomear é coisa importante. Enfim, ele fala, o significado de um nome não é dado pelo dicionário, vai para além disso, é a projeção que se faz. Ele fala que Jeremias não tem um significado assim claro, mas possibilidades para o nome, aquele que exalta o Senhor lança. Fato é que Deus está no nome de Jeremias. E aí ele vai percorrer esse caminho de mostrar como o nome de Jeremias realmente o levou para cumpriu sua missão de exaltação de Deus. Aquele que exalta o Senhor ou o Senhor lança. Bom, os pais do profeta, estou lendo aqui no livro, viram o seu pequeno filho como um ser que integraria o humano e o divino. A vida de Deus, de uma forma ou outra, encontraria expressão na vida do seu filho. Carregado, então, de esperança esse nome. Outro destaque aqui, leitura direta do livro. Nenhuma criança deve ser vista apenas como uma criança. Cada uma delas é uma criatura por meio da qual Deus pretende realizar uma obra gloriosa e grandiosa. Ninguém é somente um produto dos gênios dos pais. Quem nós somos e o que seremos é definido pelo que Deus é e faz. Então, isso gerou em mim ontem de mandar uma mensagem para os meus filhos. Os meus filhos eu escolhi propositadamente, né? Intencionalmente, e debaixo de muita oração, os dois nomes, Esté e Daniel, são duas histórias que me inspiram muito e que eu queria que inspirasse a eles. Muitas orações foram feitas por eles, inspiradas nessas duas histórias de Daniel e Esté, e eu creio que, de fato, um nome que é de uma pessoa vem carregado de esperança.
de realizações daquilo que Deus pode fazer, como acabei de ler aqui no trecho né, que ele fala que uma criança não é apenas, né, o resultado dos genes dos pais, vai para além disso, uma vida vai para além disso. E eu quero ler aqui Jeremias 18:18, que ele menciona no livro, que diz: então o povo disse: venham, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei e não precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. Não foi fácil ser alguém, né, cujo nome tem em si uma exaltação ao Senhor. Ele lutou pelo nome de Deus e essa foi sua contínua orientação na vida. Esse é o capítulo 2, pessoalidade, esperança, caminho, enfim. Espero que você tenha embarcado comigo nessa e a gente volta em breve para o terceiro capítulo.